Já parou para pensar em como a gente parou de explicar o mundo com mitos e, bom, começou a usar a razão? Hoje, a gente vai voltar no tempo para entender como três filósofos da Grécia Antiga deram o pontapé inicial para tudo que a gente conhece como pensamento científico. É, tudo começa com essa pergunta, né? Antes da ciência, o mundo simplesmente era. Um trovão, era a fúria de um deus. Uma colheita boa, uma bênção divina. Mas em algum momento, alguém olhou para tudo isso e pensou: tá, mas por quê? Qual é a causa natural por trás disso? Essa curiosidade mudou absolutamente tudo. E foi essa pergunta que nos fez pular de um mundo para o outro. A gente saiu do mundo mitológico, sabe, onde tudo era obra de deuses e forças misteriosas, e entrou no mundo racional, onde a natureza podia ser entendida por suas próprias regras. Essa transição, que começou lá na Grécia Antiga por volta do século VI a.C., foi uma verdadeira revolução na mente humana. E quem foi que acendeu essa primeira faísca? Bom, vamos conhecer nosso primeiro pensador. Tales de Mileto. Ele é tido por muitos como o primeiríssimo filósofo do Ocidente, justamente por ser um dos primeiros a procurar respostas para o mundo que não envolvessem os deuses do Olimpo. A grande busca de Tales e da galera da época era pela arché. Mas o que é essa tal de arché? Pensa nela como se fosse o ingrediente básico de tudo que existe, o tijolinho fundamental do universo. Eles não estavam procurando um criador, mas sim a matéria-prima original de tudo. E a resposta que o Tales deu para essa pergunta monumental: água. Pois é, água. Pode parecer meio simples, até ingênuo hoje em dia, né? Mas calma lá. O que é realmente genial não é a resposta em si. O ponto central aqui é um método do Tales. Ele não recebeu uma visão divina, nem nada do tipo. Ele observou o mundo ao redor, viu que a água é essencial para a vida. Ele analisou que ela pode ser sólida, líquida, gasosa. E a partir daí, chegou a uma conclusão racional. Pensa só no que isso significa. Pela primeira vez, alguém estava tentando explicar o universo com uma causa que vinha da própria natureza. Isso sim era revolucionário. Agora vamos avançar um pouco para ver como essa semente de ideia cresceu. A filosofia não evoluiu com todo mundo concordando, muito pelo contrário. Foi através de debates intensos. E um dos mais importantes foi entre dois gigantes, Heráclito e Parmênides. Eles tinham visões assim radicalmente opostas sobre a realidade. De um lado, a gente tem o Heráclito. Para ele, a única coisa que nunca muda é a própria mudança. Tudo flui. A analogia famosa dele é a do rio. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio, nem a pessoa são mais os mesmos. A realidade para o Heráclito é esse processo sem fim de transformação. Do outro lado desse ringue intelectual estava Parmênides. Para ele, essa mudança toda que a gente vê, pura ilusão. A realidade de verdade, o que ele chamava de ser, seria uma coisa só, eterna e imutável. E o jeito de conhecer essa realidade não seria com os nossos sentidos, que sempre nos enganam, mas só com a lógica, com a razão pura. Este quadro aqui resume o conflito perfeitamente. Heráclito e a realidade dinâmica, que a gente conhece pelos sentidos, e Parmênides, com uma realidade permanente, que só dá para alcançar com a razão. Sabe o que está nascendo aqui? O debate entre empirismo, o conhecimento que vem da experiência, e o racionalismo, que vem da lógica. Uma tensão que, olha, molda a ciência até hoje. Então, quem estava certo, Heráclito ou Parmênides? A parte genial é que nenhum dos dois. O grande avanço não foi um lado vencer o outro, mas a síntese que veio depois. Esse debate forçou os pensadores seguintes, tipo Aristóteles, a criar sistemas que tentavam juntar as duas coisas: a observação do mundo com a lógica rigorosa. E é isso que nos leva aos pilares que esses pioneiros ajudaram a construir. O legado deles não são tanto as respostas, mas as perguntas e o método que eles começaram. Eles nos deram a busca por explicações naturais, a ideia de que existem leis universais, a valorização da razão e da lógica e, talvez o mais importante de tudo, a coragem de questionar o que já estava estabelecido. Esses quatro pilares são basicamente a fundação da ciência moderna. Tá, mas por que isso tudo importa hoje? Porque cada experimento que é feito no laboratório, cada teoria que é formulada, cada descoberta, tudo isso está, de certa forma, de pé sobre os ombros desses primeiros pensadores. Eles começaram uma conversa que a gente continua até agora. Como a gente vê aqui, a jornada é longa, claro, mais de 2.500 anos, mas a conexão é direta.
Das primeiras perguntas racionais de Tales, Heráclito e Parmênides, até o método científico supercomplexo que temos hoje, existe uma linha reta, uma herança contínua. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. O espírito que esses filósofos iniciaram, sabe, de olhar para uma crença super estabelecida e perguntar, mas por quê? Isso não é coisa do passado. É um processo que não para nunca. A grande lição que eles deixaram é que o conhecimento não avança com respostas definitivas, mas com a coragem de fazer sempre a próxima pergunta.